Olá, tudo bem? Meu nome é Tainá Bressan. Muitos aqui lembram de mim. Há alguns anos atrás eu fazia tutoriais aqui no YouTube para vocês, gravava tags, dava dicas de produto e depois de um tempo acabei, dando uma pausa por conta da vida corrida e tudo mais. Muitas coisas aconteceram no decorrer desses anos, já fazem 6 anos que eu não gravo mais aqui pra vocês. Decidi vir aqui fazer esse vídeo pra vocês, depois de tanto tempo, aparecer e vir aqui conversar. Estou gravidinha, estamos de 33 semanas e o que eu queria falar com vocês hoje é que é uma coisa muito importante que aconteceu comigo e que acontece com muitas mulheres, tá? Recebi muitos relatos de muitas mulheres que passaram pelo mesmo que eu e estão passando. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, tá? O que que é? É o colo curto. Eu estou de repouso desde as 27 semanas, tá? Nunca tinha ouvido falar nisso, não sabia o que que era. E aconteceu comigo e foi uma coisa que ninguém esperava. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi. E claro, para deixar um alerta aqui para vocês ficarem atentos nas suas gestações, tá? Eu tinha uma vida normal, uma vida corrida, trabalho, fazia fotos para as lojas, meus provadores, tinha meu trabalho também, que hoje eu sou extensionista de cílios, antes eu era maquiadora. E num belo dia, tinha o meu ultrassom normal, de rotina, Estávamos de 27 semanas e um dia. E fui fazer o meu ultrassom, estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. O ultrassom, ela estava lá perfeitinha, estava com 1 quilo. E a minha obstetra tinha feito o pedido pra gente fazer o transvaginal para medir o colo do útero, Então, mas até aí tudo bem, eu estava super tranquila, não estava sentindo nada. E quando o médico que foi fazer o ultrassom foi fazer o transvaginal, ele, na mesma hora, ele já me perguntou se eu estava tendo contrações de treinamento. Como mãe de primeira viagem, eu não sabia o que que era isso. Eu disse pra ele apenas que eu tava sentindo que a minha barriga endurecia, Mas só isso, que eu achei que era normal, e para as pessoas que eu perguntava, todo mundo falava que era super normal. Quando ele foi medir o meu colo, na mesma hora ele já disse que eu precisava sair dali e eu precisava ir até a emergência ou procurar minha obstetra, porque eu estava tendo dilatação e o meu colo estava mais curto do que o que pode ser, O nosso colo pode ser até 2,5 centímetros, se eu não me engano, e o meu estava abaixo desse tamanho. Eu fiquei super apavorada, fiquei com muito medo, saí de lá da sala do ultrassom e mandei mensagem para minha médica. Ela estava atendendo em um outro hospital, ela não estava na clínica dela, então eu fui até lá, paguei uma consulta particular com ela, para ela poder me atender e a gente fazer o exame de toque. E eu estava com 1 dedo de dilatação, com 27 semanas. Então, a minha bebê podia nascer a qualquer momento. Na hora, eu me culpei, achei que teria sido algo que eu estivesse fazendo de errado, algum esforço, ou estar fazendo academia, se estivesse prejudicando. Mas, no mesmo momento, a minha médica já, tirou isso de cima de mim e falou que realmente o colo curto é da nossa própria genética, do nosso próprio corpo. Então não era pra mim me culpar, porque eu não tinha feito nada de errado para que isso acontecesse. Saí dali e ela já me encaminhou direto para ser internada no hospital. Eu com muito medo, porque na hora a gente pensa 1 milhão de coisas, Então a minha bebê já estava, cefálica, ela já está encaixada. Então já estava querendo sair daqui de dentro. Fui pro hospital, fiquei internada. Chegando lá, comecei a ter muitas contrações de treinamento, que eu não sabia que era isso que eu tava tendo. Minha barriga endurecia e voltava, endurecia e voltava. E eu não sabia que isso era uma contração de treinamento. Então, chegando no hospital, comecei a ter várias contrações. Fiquei lá, já me colocaram no soro com medicamentos para dor. E medicamentos a cada 6 horas ou 8. Eu não me lembro bem qual era o tempo que eu tomava, para parar as contrações, Porque isso podia acabar dilatando mais ainda e eu acabar tendo um parto prematuro. Tomei também 2 injeções de corticoide
para preparar o pulmãozinho dela caso algo acontecesse. Depois que eu já estava lá 4 dias, eles tiraram as medicações, né? Tiraram todas as medicações para ver como que meu corpo ia reagir e esperar 24 horas para ver. Nas primeiras 24 horas eu comecei a ter mais contrações de treinamento do que antes, então começou a ter muita contração. Então eles me deixaram lá 48 horas para ver como que ia ficar. Aí depois de 48 horas as contrações foram parando um pouco, mas mesmo assim ainda tinha várias por dia, várias seguidas uma da outra. Por fim, na quarta-feira, eles me deixaram vir para casa, né? A médica fez o exame de toque novamente e viu que não tinha dilatado mais do que já estava, né? Então eu ficava lá no hospital com a perna para cima, né? Deitada na cama, com a perna totalmente para cima. Dormia assim também, pra a bebê não pesar, pra abrir mais, né, a dilatação. Então, tive alta na quarta-feira, vim pra casa e com o cuidado de ficar 100% em repouso absoluto. Então, é isso que eu estou fazendo há algumas semanas. Estou em repouso absoluto já desde o dia 12 de janeiro. Né? Então já faz bastante tempinho. Hoje estamos de 33 semanas e estou conseguindo, né? E vamos conseguir com certeza chegar até mais no final da gestação. Mas foi uma coisa que eu não imaginava passar. E eu quero deixar vocês, quero dar um alerta para vocês. Quando vocês estiverem fazendo pré-natal de vocês, peçam, pelo menos em um ultrassom, um sim e um não, né? Pelo menos um mês sim, um mês não. Peçam a medição do colo do útero. É muito importante. Se eu tivesse descoberto antes um pouquinho, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Tem pessário, tem a circlagem, né? Então, tem algumas coisas que podem ser feitas. Então, como eu já estava num período da gestação um pouquinho mais avançado, a gente não conseguiria fazer essas prevenções, né? Existe também, se vocês conseguirem descobrir antes, eles costuram, né, o colo e a gente consegue segurar o bebê até o final da gestação, mas isso tem que ser descoberto um pouquinho antes. Não me lembro se até as 20 ou 24 semanas. Então, gente, um alerta que eu deixo aqui pra vocês, peçam sim pro médico de vocês para fazerem a medição do colo do útero sempre, ou pelo menos um mês sim, um mês não, para vocês ficarem, né, sempre sabendo disso. É muito normal acontecer. Houve muitos relatos de meninas que já estiveram assim, ou que estão assim ainda, né? Que estão de repouso também. Eu vou ficar um pouquinho mais deitada, que assim fica mais confortável pra mim, tá? Então, eu vou deixar esse alerta pra vocês terem cuidado, né? E cuidarem tanto de vocês quanto do bebê. Isso não acontece por falta de cuidado da mãe, treinos, né? A vida corrida não é do nosso corpo mesmo. Então, eu quero deixar esse relato para vocês, espero ter ajudado alguém de alguma forma. Se você não ouviu falar também disso e está ouvindo pela primeira vez, coloque aqui embaixo para mim estar sabendo. Se vocês passaram por isso, né, como que foi. Uma coisa que eu tô sentindo muita dificuldade é a gente depender das outras pessoas, porque eu sempre fiz tudo sozinha e agora nesse mês e meio eu tô dependendo de várias pessoas. Graças a Deus eu tenho muita gente, tenho uma rede de apoio muito boa. Então meus familiares estão vindo me ajudar, fazendo comida, limpando a casa, né? Então, mas tem muita gente que não tem essa rede de apoio, que tem que fazer mesmo assim, ficar em repouso e ter que se virar de algum jeito. Mas graças a Deus eu tenho bastante gente que está aqui comigo e está cuidando da gente. E logo, logo ela vai estar aqui com a gente, né? Então a gente tem que ter calma. E se vocês têm alguma amiga grávida, alguma familiar que seja no início da gestação ou, né, já um pouquinho mais pra frente, não deixa de mandar esse vídeo ou falar sobre isso, sobre o colo curto. Falem pra elas que elas precisam pedir sempre pra medir o tamanho do colo, pra ver como que está, tá bom? E sempre estarem se cuidando pra que não aconteça o mesmo que aconteceu comigo, né? Pra não ser tão tarde. E claro que tudo se dá jeito, muitos bebês nascem antes do tempo, sim, e sobrevivem e dá tudo certo e crescem saudáveis. Então, só queria passar isso pra vocês. Um grande beijo. Até a próxima. Se quiserem me ver mais por aqui,
comenta aqui embaixo que eu volto com algum outro tipo de vídeo, tá certo? Um beijo!